Oi, gente, meu nome é Helena e eu já tô aqui pra falar dos livros que eu li em junho. Esse mês foi legal, só que não foi nada extraordinário em questão de leitura, e eu acho que é por isso que eu tô enrolando pra gravar esse vídeo. Então esse vídeo deve estar saindo bem atrasado, porque eu estou enrolando bastante. Assim, é normal tá atrasado pra lidos do mês, né? Mas mais atrasado que o normal, provavelmente. Eu não tive nenhuma leitura ruim, e eu tive leituras boas, só que eu acho que nenhuma foi uau. Mentira, tiveram algumas legais. Julho está sendo mais legal. É isso que eu tô querendo dizer, eu acho. Comparando assim, apesar de ter sido bom, junho não vai ser tão memorável pra Helena do futuro. Tomara que sim, né? Tomara que eu lembre das coisas, mas vamos lá. Antes de começar, lembrando que os livros que eu vou falar aqui vão estar linkados na descrição, então caso vocês se interessem por algum deles, por favor, comprem com o meu link. Tem link da Amazon, da Submarino, da Americanas. Pode comprar qualquer coisa que você me ajuda com uma pequena comissão, sem mudar no valor pra você. E se você quiser me ajudar, mas você esquece, uma dica é salvar o link no navegador, que aí quando você vai pro site, já vai direto pro meu link. E também, antes de comprar qualquer coisa, não se esqueça de checar o Cuponomia. Ele é um site de cupons e cashbacks que tem mais de 2.000 lojas parceiras. Eles também têm um aplicativo onde os cupons são atualizados primeiro. Então, antes de fazer sua compra, você entra lá, busca o nome da loja e vê os cupons e promoções que tem disponível. Além disso, eles têm uma aba de cashback, que é quando você recebe de volta uma porcentagem do valor que você gastou na sua compra. E eles ainda têm uma extensão no Google Chrome, que é quando você entra no site já avisa as promoções que tem disponíveis. Se inscrevendo com o link aqui da descrição, você já ganhou R$5 para poder resgatar depois. O primeiro livro que eu li esse mês foi uma HQ, que foi Fantasmas, da Raina... Vou falar abrasileirado. Teugemeyer. Ela tem uma outra HQ que é bem conhecida, que se chama Coragem. E eu acho que tem mais uma também. Deixa eu ver, acho que deve estar aqui. Tem Irmãs e Coragem. E são autobiográficos, não sabia. Enfim, conhecidinha, vocês provavelmente já viram as capas das outras HQs dela por aí. Nessa história, a gente segue essas duas irmãs, a Maya e a Cat. A Maya é menorzinha. Elas se mudam pra uma cidade menor, uma cidade de praia, porque a Maya tem fibrose cística, que é uma doença degenerativa que afeta os pulmões dela. E aí ela chega nessa cidade que tem rumores de ter fantasmas, de ser uma cidade assombrada, assim. E ela quer muito conversar com os fantasmas pra saber como é que é a vida após a morte, porque ela meio que já tá em paz com o fato de que ela não vai viver tanto tempo. E ela é muito otimista sobre isso. Já a Cat, além de não querer pensar na morte da irmã, ela tem ansiedade e ela tem muito medo de fantasma. E é isso, são essas duas irmãs vivendo nessa cidade nova e lidando também com o fator da doença da Maya, né? Como que a irmã que tem a doença lida e como que a irmã que não tem. Mas essa pessoa que ela ama muito tem essa doença tão grave. Eu achei fofinho, eu achei legal, eu gostei da arte. Eu gostei do jeito que usou os fantasmas pra abordar essa questão das irmãs. Vocês sabem que eu adoro amor de irmão, né? Mas assim, eu não achei nada extraordinário. Eu acho que eu dei uma choradinha, porque eu sempre choro nas coisas. E foi fofinho. E é sobre a gente entender o outro, né? As duas são crianças também, né? Então, crianças que não sabem nem lidar com a vida direito, lidando com essa coisa trágica que é uma doença degenerativa numa outra criança. É rapidinho de ler, eu li de uma vez, acho que em 1 hora e pouco. E é isso, eu gostei, eu recomendo, assim, mas eu acho que eu não leria de novo. Eu acabei dando 3 estrelas por causa disso. Foi bem legal ver a evolução das personagens ao longo da história. O próximo livro que eu li pra um vlog, que foi o vlog do amigo secreto LGBTQIA+, que é Procure-se um Namorado. E então eu não vou falar tanto dele aqui, porque eu já tenho um vlog lendo só ele. Mas é sobre esse cara, que ele é filho de ex-astros do rock famosos. Então ele é meio que uma subcelebridade, assim. Os tabloides meio que seguem de vez em quando. Mas ele trabalha pra uma ONG. E ele tem um histórico de... Era ele... Ele teve ou foi o pai dele? Talvez tenha sido ele, talvez... O pai com certeza, talvez ele. Abuso de drogas, ele era viciado e tal. Ou não, mas eu acho que sim. Enfim, ele tem meio que uma má fama, assim. E aí acaba saindo uma manchete, assim, sobre ele que não é muito bacana. E o pessoal da ONG, os apoiadores, começam a tirar o financiamento, falando, a gente não apoia esse tipo de coisa. E aí falam pra ele que ele tem que conseguir um namorado pra ser mais respeitável. Ele começa a namorar, de mentirinha, esse amigo de uma amiga dele, que aceita essa proposta, porque ele tem um evento de família pra ir, dali a algumas semanas, e também cairia bem pra ele levar um namorado. É adulto, essas pessoas são adultas, acho que elas têm... quase 30? 20 e alguma coisa /30, eu acho. E eu gostei bastante. Assim, eu não fui achando que eu não fosse gostar, né? Mas eu achei que eu fosse, bacaninha, Mas eu gostei muito. O personagem principal, ele é meio chato, porque ele é meio egoísta com os amigos dele. Assim, ele sempre tá com problemas, e os amigos dele estão sempre ali pra ele, mas ele não sempre tá ali pros amigos dele. Ele é muito autodepreciativo também, só que no sentido de que ele age com um ego muito grande porque ele se desgosta. Assim, dá pra se relacionar, né? Metade da população é assim também. Eu acho que é
isso, são falhas de um personagem que a gente lê e a gente fica irritado, mas é uma coisa real de se ver no mundo e muitas vezes em você mesmo. Eu gostei do interesse amoroso, só que tiveram alguns problemas de comunicação e era quase sempre da parte do protagonista e me irritou bastante, porque sempre que acontecia alguma coisa era ele e ele não aprendia com os erros dele. Mas tudo bem, em relacionamentos a gente demora pra aprender as coisas, tá tudo certo, não é do dia pra noite. A gente repete o erro várias vezes na vida, né? Não só em relacionamentos com pessoas em geral. Enfim, gostei do romance, gostei dos amigos. Eu só não curti muito a forma que foi resolvido o relacionamento do interesse amoroso com a família dele, só que eu acho que não foi resolvido porque vai ter um segundo livro, que é Procure-se um Marido. Já tem, inclusive, ou tá saindo agora. Enfim, eu vou ler, eu acho. E é isso, eu falei que eu não ia falar muito, até que falei consideravelmente, né? Falo mais no vlog, reações ao longo. Eu dei 4 estrelas e gostei. Achei que não fosse gostar tanto. Depois um outro livro que tem um vlog só pra ele, que é Depois da Caixa Preta, do Rafa Westenfelder. Eu fiz um vlog 24 horas lendo, assim como eu tinha feito pra O Balde Desmigelado, que foi o conto que ele lançou ano passado. E nele, o protagonista entra nesse reality show. É tipo um Big Brother, só que é tudo uma casa de vidro. Então, todas as paredes são de vidro. E só tem um cômodo, que é a caixa preta, que é completamente fechado e que as câmeras não pegam. E aí, as pessoas que entram nessa caixa preta saem meio estranhas e começam a agir meio diferente. E a namorada do protagonista foi nesse programa 2 ou 3 anos antes. Depois de ela ir nessa caixa preta, ela começou a agir muito estranho e assim que ela saiu do programa, ela desapareceu. Então o protagonista quer muito saber o que aconteceu com ela e ele resolve entrar no programa como um participante. Então ele tanto tem que desvendar o que acontece nessa caixa preta, quanto conquistar o público pra não ser eliminado muito cedo e dar tempo dele descobrir o que ele quer descobrir. Eu curti muito, eu curti bastante. No vlog eu li pra minha amiga Duda. Eu fiquei muito presa no mistério, eu queria muito saber o que estava acontecendo. Teve uma cena em específico que ele vai pro subsolo, que eu fiquei meio assustada, tava tipo, meu filho, sai daí! Eu achei muito cinematográfico. E eu gostei do final também, eu curti. Eu tava esperando uma parte do final, mas não outra parte. E foi pra um caminho bem extremo em um dos ângulos. Eu tentando falar sem dar spoiler. Mas enfim, curti, dei 4 estrelas. Tem como tanto comprar o e-book quanto está disponível no Kindle Unlimited. A próxima coisa que eu li também foi um conto. Eu não lembro agora se está disponível no Kindle Unlimited ou se eu comprei, mas deve estar no Kindle Unlimited. Ou não, mas vocês podem conferir. Que é O Que Encontramos nas Chamas, da Maíra, que é uma booktuber também. Inclusive, eu adoro o canal dela. E eu tava enrolando há um tempo pra ler esse conto. E um dia, de madrugada, eu fiquei, cara, por que eu não leio agora? E aí eu fui e li de madrugada. Péssima escolha, inclusive, não consegui dormir direito depois. Mas, li de madrugada. Ele se passa em 2 tempos, e a história começa com uma mulher que ela vai na casa dos tios, a pedido da mãe, procurar um álbum de retratos. Os tios, eu acho que já estão mortos, ou não moram mais lá, enfim, acho que eles morreram, não lembro. E aí, indo nessa casa, ela é levada de volta pra umas semanas onde ela passou na casa desses tios, porque a mãe dela teve que viajar e deixar ela lá. É um livro que usa de realismo mágico para falar do abuso e eu achei muito inteligente, muito. Eu amei a escrita. Isso é uma coisa que eu não reparava antes de começar a assistir BookTube e agora influencia muito a minha leitura. A história, a premissa pode ser incrível. Se eu não gosto da escrita, eu não consigo me conectar e eu fico revirando o olho para as coisas que estão acontecendo. E essa escrita é linda, linda, linda. E eu gostei de tudo, assim, tanto como a história foi construída, assim, os capítulos são meio alternados, né? A mulher adulta visitando a casa e ela vai para um cômodo e vai para uma memória. Então essa passagem do passado pro presente é muito boa. E tanto quanto a escrita, tipo assim, falando de uma forma leiga, né? Porque eu não sei de nada. Mas a construção das frases mesmo, os elementos narrativos, né? Como eu falei, o realismo mágico para falar sobre isso. Enfim, é muito bom. Eu acho que até quando você não pegou direito o que tá acontecendo, a história passa essa sensação inquietante e de que tem alguma coisa errada. E eu achei uma história muito sensível. E é isso, não consegui dormir direito depois. Gatilhos, né, pra pedofilia e abuso. Não é nada tão explícito. Eu acho que tem uma cena que é um pouco explícita, na verdade, mas não. Acho que não tanto. Mas enfim, é insinuando o que tá acontecendo. E é isso, muito bom, de 5 estrelas, recomendo. Chequem se está no Kindle Unlimited, caso vocês não tenham lido ainda. E se não tiver, comprem, porque vale. O próximo livro que eu li, inclusive, foi meio que uma indicação que eu peguei no canal da Maíra. Eu já tinha visto algumas pessoas falando dele lá na gringa, mas ela leu antes de ser lançado no Brasil. Eu não sei se foi ano passado ou se foi esse ano, acho que foi ano passado. Onde ela tava lendo só livros de vampiro. E eu gostei, fiquei interessada. Que é Vampiros Nunca Envelhecem, Contos com Mordida Fresca. Pausa pra ver o glitter nessa edição da galera. Eu juro. Olha isso.
Esse é um livro com 11 contos sobre vampiros. Eles são muito diversos. A maioria, na verdade, tem uma pegada moderna. Alguns não, mas a maioria. E mostram vampiros sobre diversas óticas. E não só a coisa clássica que a gente conhece de o sugador de sangue. E também eles usam essa temática do vampiro para falar de várias coisas, como luto, como pertencimento, ancestralidade, linhagem, costumes, romance, muita coisa, assim. Usaram essa premissa do vampiro pra ir bem além. Inclusive, o da Victoria Schwab foi adaptado pra uma série Netflix que eu ia ver, só que aí todo mundo tá achando muito ruim. E aí eu tô com medo de ver. Assim, eu vi o trailer e eu achei trash. Só que pra mim, o intuito era ser trash, né? Se você viu a série, me avisa, por favor, se é pra ver ou não. Enfim, eu gostei desses contos. Eu li alguns, inclusive, pra minha amiga Carol. E são legais, assim, só que nenhum me marcou muito. Foi interessante ver essa mesma temática trabalhada de formas tão diferentes. Mas é isso. Eu não sei se por ser contos, porque eu também não sou muito acostumada a ler contos, então pra mim, eu acho que tem que ter mais páginas pra me apegar. Mentira, acabei de falar que o conto da Maíra foi incrível, eu dei 5 estrelas, né? Mas esses aqui são contos menores. Acho que tem no máximo 30 páginas. Enfim, eu acabei dando 3 estrelas. Essa edição é interessante porque as organizadoras, que são a Zoraida Cordova e Nathalie C. Parker, elas fazem meio que uma análisezinha do conto no final de cada um. Alguns eu achei bem nada a ver, tipo, elas viajaram muito pra fazer um comentário específico, mas outros fizeram sentido e foi legal. É meio que uma análise, né? Os meus favoritos foram Um Guia para o Vampiro Desi Recém-Transformado, da Samira Ahmed, que é como se fosse um aplicativo para um vampiro recém-transformado da Índia, se eu não me engano. E é falando, agora você é um vampiro, é assim que você sobrevive, tipo um FAQ, assim. E eu gostei muito por ser tanto meio anticolonial, né, quanto interessante. Tem uns anúncios no meio, tem tipo pop-up, tem coisa de Face ID. É legal. Na Mesma Moeda, da Kyla Whaley, é um que fala sobre capacitismo, basicamente. E eu gostei bastante da história, assim. Eu acho que foi a história mais divertida pra eu ler. Bestiário, da Laura Ruby. Eu achei o que tem mais um tom, assim, de história de terror. Não, tem outro que tem um tom maior, na verdade. Mas esse foi o que me pegou mais. E ele também tem uma representação diferente do vampiro, né? E por último, Espelhos, Janelas e Selfies, do Mark Oshiro. E é como se fosse um blog no Tumblr de um garoto vampiro postando: gente, eu sou um vampiro, eu moro com a minha família e eu quero muito fugir, eu quero muito conhecer pessoas e tal. E é isso, é muito divertido de novo pelo formato. E assim, a cada post no blog que ele faz, tem pessoas comentando, tipo, nossa, muito legal essa história, continua, bote updates. Vai ficando mais famoso, tem mais gente comentando, é bem legal. Como eu não desgostei de nenhuma, mas nenhuma foi uau, provavelmente vou reler porque amei muito, eu dei 3 estrelas. Eu li tanto aqui quanto no audiolivro, que tem disponível no Scribd, em inglês, né? E eu acho que se você tá em dúvida, vale escutar um pouquinho no audiolivro pra ver mais ou menos como é que é. Eu curti bastante. Depois, um outro que eu li em vlog, que é 24 Horas de Amor, do Matheus L.P. Santos. Inclusive, eu conheci o Matheus na Bienal, foi super legal. Oi, Matheus. E nesse livro, a gente segue o Lucas e a Ana durante 24 Horas de Amor em Campos do Jordão. Eles se conhecem no bondinho, cada um tá ali por um motivo, e eles resolvem passar o dia juntos. Eu curti bastante porque tem dupla perspectiva. Também é interessante porque o Matheus fala músicas no início de cada capítulo, tem uma playlist no Spotify, então ajuda muito a dar o tom de cada capítulo. E ainda tem o audiolivro disponível em todas, se eu não me engano, as plataformas que permitem audiolivro. Eu escutei a maioria em audiolivro, inclusive. De novo, não vou falar muito mais, já tem um vlog 24 horas lendo e reagindo. Oi, gente. Vim do futuro porque eu reparei que eu basicamente não falei a sinopse desse livro. O Lucas e a Ana estão em Campos do Jordão, se conhecem no bondinho. O Lucas tá lá pra um casamento do irmão dele, que é um irmão que ele não fala há muitos anos, depois de uma briga de família. E isso fez ele se afastar da família toda. E a Ana tá meio que num ano sabático, viajando o mundo, e ela tá visitando lugares que ela foi com a família dela. Inclusive tem uma fala muito legal, não é spoiler, porque ela fala logo no início, que ela tá percebendo que os lugares não são a mesma coisa sem a companhia. Enfim, eles vão passando o dia juntos e se conhecendo e se apaixonando. E é bem fofinho. É bem amor à primeira vista, mas não me incomodou tanto. Também porque eles tinham consciência disso. Eles ficavam tipo, não é possível que seja amor à primeira vista. Enquanto estavam claramente os dois se apaixonando. Foi divertido, eu gostei das questões da família. Eu gostei como desenvolveu cada questão da família e como não foi só sobre o romance, cada um tinha questões pessoais também que eles precisavam trabalhar. E tem um mistériozinho, né? Será que essas 24 horas de amor vão ser só 24 horas de amor ou é o começo de alguma coisa? Enfim, eu curti bastante, também tem vários papos, tipo, filosóficos, assim.
E é isso, agora continuando. Então, eu dei 3 estrelas. E o último livro que eu li esse mês foi Luzes do Norte, da Juliana Domingues. Nesse livro, a gente segue a Dmitria, que é uma caçadora e ela mora só com um irmão. E eles não têm muito dinheiro e ela tá preocupada porque o inverno está chegando. Então ela precisa arranjar formas de sobreviver, porque no inverno não tem como caçar, porque os animais estão aqui escondidos. Até que um cara rico da região, da cidade, contrata ela pra ser tipo a guarda-costas da filha dele, a Aurora. E isso é tanto uma oportunidade muito boa pra Dmitri, porque ela vai receber muito bem por esse emprego, quanto pro irmão dela, que é apaixonado pela Aurora há muitos anos. Mas acontece que essa relação entre Dmitria e Aurora se desenvolve de uma forma que não vai ser tão legal pro irmão. Além disso, tem um mistério na história, onde crianças estão desaparecendo e sendo encontradas muito mutiladas por uma besta desconhecida, uma fera. Um monstro. Eu gostei muito desse livro também. Assim, não que eu achei que eu não fosse gostar, mas eu não achei que eu fosse me divertir tanto. Eu pegava e eu lia muitas páginas de uma vez. Eu curti muito a Dmitri como protagonista. Ela é bem esquentada, assim. E ela é um pouco esse estereótipo masculino de eu pego todo mundo, eu não ligo pra amor, porque eu só quero pegação, lá. Mas ok, tudo bem, se encaixa na personalidade dela de ser cabeça quente. Mas é porque ela também sempre teve que ser a provedora da família. Eu gostei do desenvolvimento da relação dela com a Aurora. A Aurora não tem tanta personalidade, mas aí teve um problema pra mim que foi um pouco o ritmo da história. Eu queria que fosse mais bem distribuído, porque a primeira metade do livro é muito a relação dela com a Aurora, ela conhecendo a Aurora, e aí pensando, será que eu gosto da Aurora? Não, mas eu não posso, porque tem meu irmão, e ela lutando contra esse sentimento. E aí começa a acontecer esse negócio das mortes e esses mistérios, e foca bastante nisso, basicamente só nisso. E parece que mudou o tom do livro bastante, seria legal se fosse um pouco mais bem distribuído. Eu previ o final, mas eu não acho que isso tenha sido um problema. Eu vi umas pessoas falando que foi muito óbvio. Eu não achei tão óbvio. Tipo, eu vi algumas pistas aqui e ali, mas eu acho, inclusive, que podia ter tido mais pistas sobre isso. Não achei tão óbvio. E eu gostei bastante. Eu dei 4 estrelas, entendeu? Eu acho que vale ler. Acabou de ser divulgado, inclusive, a capa do 2º volume, que vai sair esse ano ainda. Vai ser uma duologia. Mas essa história fica bem fechadinha, sozinha. Então, se vocês quiserem ler como volume único, pode ser também. Mas eu tô ansiosa pra ver o que mais tem nesse universo. Queria fazer um comentário aqui, que eu vi algumas pessoas reclamando que a construção de mundo é ruim e que o sistema de magia é mal desenvolvido e tal. E, gente, tipo, não é o foco do livro esse, sinceramente. Eu amo um sistema de magia muito bem desenvolvido. Eu amo uma politicagem, assim, muito boa. Mas é diferente quando um livro tenta fazer isso, tipo assim, tenta botar um pouco de política no meio e usa a magia como um elemento muito importante da história, sendo que não explica ela direito, como, por exemplo, a Kotar. A Kotar faz isso nos 2 sentidos. Esse aqui não tenta fazer nada disso. Esse aqui é uma história de romance que tem como pano de fundo essa cidade de... eu não sei nem o nome. Nuren-Salem. Nunca tinha lido essa palavra em voz alta antes. Essa cidade de Nuren-Salem que tem magia, mas que não é relevante como que a magia funciona e não é importante pra nenhuma dos personagens. Talvez fique mais importante no 2º livro, não sei, não sabemos. E a politicagem, tipo assim, é o básico de machismo, dinheiro, polícia. Então é isso, eu não achei isso um problema pra mim. Eu achei uma leitura muito divertida mesmo. Já falei, né, dei 4 estrelas, recomendo. E é isso, essas foram as leituras do mês. Eu não li tanto assim, né, foram 5 livros e 2 contos, mas eu fiquei feliz falando aqui, porque lembra que eu falei que eu tava tipo, meio mais ou menos, não gostei tanto. Eu falando sobre as histórias, fiquei mais feliz. Tô dando mais valor, entendeu? Tô lembrando que eu gostei. Eu acho que eu só tinha esquecido que eu tinha gostado. Claro que eu gostei, eu não desgostei. Mas eu fiquei, meio mais ou menos, esquecível. Eu falando aqui deu mais valor pra elas. Então, gravem lidos do mês, é bem divertido. Mas é isso, me falem como é que foram suas leituras de junho, e se vocês leram algum desses livros que eu falei, e a opinião de vocês também, pra gente papear sobre, porque eu inclusive não conversei muito com outras pessoas que leram esses livros também. Tipo, eles são hypadinhos, mas eu não falei com outras pessoas que leram. Então, falem comigo. É isso, espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau!